Historiadores e historiadoras famosos? É isso mesmo, hoje eu trago para vocês indicações de leitura de figurões do mundo da história e da mídia também. Então, se liga aí, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoa, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História, eu sou o professor Enéas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sabe que a casa é sua, tá? Servimos cafés, quitutes, fique à vontade mesmo, assista os vídeos do canal, gente. Peço, por favor, para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, não é inscrita. Dê o like, gente, isso é muito importante, tá? Você recebe novas notificações aí e me ajuda muito. Tem gente que assiste o vídeo e não dá o like, muita gente. Por favor, faça isso agora. Obrigado. Galera, bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar aí de historiadores e historiadoras que são famosos, conhecidos, não apenas no meio acadêmico, mas na mídia mesmo, televisão, internet, YouTube, tá? Galera, alguns deles têm opiniões polêmicas sobre assuntos da atualidade, questões políticas, filosóficas, religiosas, futebolísticas. Não vou entrar nesse mérito hoje, pode esquecer, tá? Não vou emitir opinião nenhuma sobre eles acerca desses assuntos. Vim aqui para indicar alguns livros enquanto historiadores que muita gente não conhece, tá? Vou falar para vocês então, começando por uma incrível historiadora, a Lilia Moritz Schwartz. Eu vou começar indicando um livro da Lilia Schwartz, que ela escreveu junto com a Eloise Starling. Mas antes, quem é Lilia Schwartz, tá? Gente, uma historiadora, antropóloga incrível aí da Universidade de São Paulo, premiada internacionalmente, inclusive, famosa, razoavelmente, tá? Ela já deu entrevistas aí para Jô Soares, ela recentemente no canal CNN, da TV fechada, falou muito sobre o mundo pós-pandemia, como vai ser, né? Aí fazendo paralelos entre história, presente, futuro. Recentemente se envolveu numa pequena polêmica num artigo que ela escreveu na Folha de São Paulo, falando sobre a cantora Beyoncé, mas eu disse que eu não vou entrar nesses méritos, eu vou falar dela enquanto historiadora. E a dica aqui é para quem curte história do Brasil, tá? É nisso que ela se debruça mais. Escreveu um excelente livro sobre Dom Pedro II, As Barbas do Imperador, a época do reinado também, mas eu vou falar assim, professor, que livro eu começo? Eu quero saber sobre a história do Brasil como um todo. Eu indico Brasil, uma biografia, tá? Trata temas clássicos aí, como descobrimento, capitanias hereditárias, uma parte que não tem como fugir, tá? Mas a abordagem dela, ela adiciona isso, coisas muito interessantes, como aspectos da cultura do Brasil, de grupos regionais do Brasil. Ela fala de samba, para você ter uma ideia, da malandragem, da gênese de todas essas coisas aí, que a gente, gostando ou não, sabe que encontra muito disso na cultura brasileira, tá? É um livro grande, para você que não curte muita literatura, fazer o quê, tá? Nem sempre é o que a gente quer, o que a gente gosta, é o que a gente tem, mas enfim, vale a pena, tá? Então, Brasil, uma biografia. Vou dar uma segunda dica dela também. Esse para você que fala, professor, mas então me indica um livro cheio de figuras, um livro menor. Tá aqui, Histórias em Quadrinho, que é mais que isso, ou melhor, que é menos que isso, gente. Livro ilustrado, cheio de diálogos. Dom João Carioca é um livro que ela escreveu para falar sobre a vinda da família real portuguesa no Brasil em 1808. Tá passando uma novela da Globo aí, reprisando, tá? Que eu nunca lembro o nome da novela, mas tem aí aquele galã todo bonitão, Caio Castro fazendo Dom Pedro I. Então, trata um período da história muito rico, muito decisivo, inclusive para a independência do Brasil, o Brasil se tornar esse país grande, inclusive territorialmente, né? Manter essa unidade aí. E uma leitura muito fácil, tá, gente? Isso aqui, em alguns dias, você elimina, você gabarita esse livro aqui. O próximo historiador, ele é muito polêmico, não pelo seu viés de historiador, mas quando ele se envolve aí em questões políticas, né? Estou falando de Marco Antônio Villa, um comentarista sobre política aí, por muito tempo na Rádio Jovem Pan, ficou um tempinho também na Rádio Bandeirantes de São Paulo, as duas de São Paulo. Hoje ele ainda é comentarista na TV Cultura, no Jornal da Cultura, e tem o canal dele no YouTube. Aliás, todos eles têm canais no YouTube, eu vou deixar na descrição também, para quem não conhece, tá?
e polêmico aí, amado e odiado entre vários espectros políticos, podemos dizer assim, opiniões contundentes, tem gente que fala que às vezes ele passa um pouco do ponto. Como historiador, tá? Você que gosta também de história do Brasil, ele trabalha aí algumas obras dele sobre fim da monarquia, início da república. Tem um livro dele sobre a Guerra de Canudos, que acho que vale a pena também vocês conhecerem, tá? Sobre o presidente João Goulart. Mas hoje eu trouxe aqui um livro que ele escreveu muito bem feita, uma pesquisa, com entrevistas, inclusive, com o presidente Collor, o governo Collor, né? Collor presidente de Marco Antônio Villa. Período que o presidente Fernando Collor de Mello foi presidente do Brasil, tá? Um pouquinho sobre as eleições lá de 1989 e muito sobre o governo dele. Não sabe quem é o presidente Collor? Se você é uma pessoa mais nova, pergunte para os seus pais ou para os seus avós. Certamente eles vão se lembrar do episódio do bloqueio da poupança. Depois você dá um pause no vídeo, sei lá, e pergunte para eles, tá? Foi muito intenso, e curto, porém intenso, a fase do presidente Fernando Collor de Mello no Brasil. É um excelente trabalho, vale aqui a minha indicação. A minha última indicação de leitura é talvez do mais famoso desses historiadores, que provavelmente você já ouviu falar, se é que você não conhece bem, tá? Estou falando do Leandro Carnal. Muita gente acredita que ele é um filósofo, porque ele está sempre numa tríade aí com dois filósofos conhecidos também, pops, né, da atualidade, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé. Mas não, ele é um historiador gaúcho, Leandro Carnal, muito tempo lecionou na PUC do Rio Grande do Sul, na Unicamp, Universidade de Campinas também. Para falar dele aí, acho que não preciso muito, tá, gente? Ele tem um canal dele no YouTube, mas todos os programas da TV Cultura que você pode imaginar, ele já passou por lá, comentarista do Jornal da Cultura, Café Filosófico, já foi entrevistado no Provocações, já foi entrevistado aí programa do Pedro Bial, tudo que você pensar, tá? Palestrante e por aí vai. Leandro Carnal, enquanto historiador, que talvez seja o que menos as pessoas conhecem dele, as pessoas que eu falo aí, né? Os leigos, não as pessoas que estão enfurnadas no meio acadêmico. Eu trago aqui um livro que é da área que ele é especialista. Formação dos Estados Unidos. Ele é especialista em história da América em geral, tá? O Leandro Carnal. Mas falando dos Estados Unidos da América, você que gosta dos Estados Unidos, você que curte aí artistas, filmes, séries, cantores, cantoras, o Mickey, a Minnie, sei lá, mas não sabe do começo, como que aquele país foi formado, por que aquele país é tão grande, tão forte? Será que o passado tem alguma coisa a ver com isso? E o Leandro Carnal, nesse livro aqui, que é um livro pequeno, eu li um dia, tá? Até por dever de ofício meu, sou professor, mas qualquer pessoa lê porque está numa linguagem bem tranquila, que fluida, fala da influência dos ingleses na formação dos Estados Unidos, né, dos primeiros imigrantes, da religião protestante, como que isso foi importante na questão até da educação daquele povo. Ele compara um pouco os Estados Unidos com o restante da América, com a América Latina, porque os Estados Unidos parece que decolou mais do que o restante do continente, tá? E então vale muito a pena, tá, gente? Estados Unidos, Formação da Nação, do popstar Leandro Carnal. Galera, eu espero que você tenha ficado até aqui. Se você ficou, o meu muito obrigado. Abraço a todos, a todas. Fui!